depois de duas exposições maravilhosas, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito rico, é muito vasto, e eu vou deixar até um toque interessante para quem quiser pesquisar um pouquinho. O bom de a gente ficar um pouquinho para depois é o tempo de a gente poder dar uma olhada em alguns pontos. E existe uma ferramenta que é muito interessante para todo mundo que quer estudar a doutrina espírita hoje, que é o Kardecpédia. E nesse Kardecpédia ele faz conexões dentro dos textos de Kardec. Justamente aqui nesse texto, que é no item 27 do capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, que aí está colocado como Bernardino, provavelmente em francês era Bernardin, nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes, justamente Bernardin, que tinha dado uma comunicação na mesma cidade, curiosamente está em Bordeaux, ou seja, na maneira francesa, no Céu e o Inferno, e aqui está portuguesado para Bordeaux, no Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem do Céu e Inferno é de abril de 1862 e a do Evangelho de 1863, sem um mês específico. Então é bem provável que tenha sido esse espírito mesmo, até porque na mensagem que ele deixou no livro O Céu e o Inferno, ele passou por uma grande dificuldade, porque ele tinha uma vida muito miserável. E ele mesmo fala que ele foi esquecido há muitos anos. E apesar de a mensagem ser de 1862 ou 63, dependendo da referência, ele disse que esteve na Terra cerca de 400 anos antes. Então isso mostra que há muita coisa que a gente não imagina ainda, e que esses irmãos ainda estão conectados conosco de alguma forma e preocupados com a gente. Então temos uma solidariedade não somente entre nós, mas também deles com relação a nós. Nós somos amparados muitas vezes sem o sabermos. E especialmente nesse momento de isolamento social ou com alguma dificuldade, já que algumas cidades já estão abrindo as relações e permitindo algumas conexões físicas, a gente começa a ter uma visão, pelo menos como espíritas, a gente precisa ter essa visão de que a gente também não está desamparado. Existem algumas religiões que trabalham com orixás, trabalham com Exus, outros trabalham com anjo da guarda, mas todos são irmãos que estão ao nosso redor para nos ajudar, para nos orientar. Então é imprescindível que nós, como espíritas, estudiosos dos fenômenos que envolvem também os irmãos desencarnados, também lembremos-nos de que eles estão a todo nosso momento nos inspirando, especialmente os bons irmãos ou irmãos preocupados com o nosso bem-estar, estimulando bons pensamentos, estimulando coragem para vencer os desafios. E mais do que isso, eles também nos inspiram esse tipo de pensamento que o Bernardino ou Bernardin também nos trouxe. Todos estás na terra para expiar. A gente sabe que aqui ele deve ter colocado numa forma de emotiva, porque a gente sabe que também existem espíritos em provas e existem espíritos em missão. Mas, de qualquer maneira, a maioria de nós certamente veio para expiar, porque nós achamos, às vezes, que a nossa dor é a maior dor do mundo. E na convivência com outros irmãos, independentemente, às vezes, de classe social, vamos descobrir que a dor do outro, às vezes, é muito pior do que a nossa. O nosso egoísmo é que muitas vezes não deixa a gente perceber. E nessa interação nós vamos entendendo o que realmente nós estamos fazendo e de que forma nós devemos agir. Então, por isso que ele coloca: todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes. A maior maneira de nós agirmos por caridade é a solidariedade, é enxergar o outro como irmão, porque também ainda é muito difícil a gente aplicar essa lei de amor e de caridade, porque nós temos ainda uma dificuldade enorme de entender o básico, que o outro é nosso irmão. Pensa na pior pessoa do mundo. Pessoa, não precisa falar. Pensou. É seu irmão. É filho de Deus também. Mas eu não tenho condições de ajudar, não tem problema. Às vezes não tem condição de ajudar,
materialmente, não tem condições de ajudar dando uma palavra, mas pode orar por essa pessoa. Se ela está no mau caminho, a gente ora para que os espíritos vão lá e orientem para que mude de atitude. Pode não mudar agora, mas em algum momento a ficha vai cair. Então, existem sempre maneiras de fazer a caridade de alguma forma, e essa é a verdadeira caridade. Uma delas é a assistência social. E a assistência social, especialmente nesse momento de tanto desemprego, de tantos problemas, de pessoas que estão internadas, o que a gente puder fazer, a gente faz. Isso ajuda a diminuir essa situação que é realmente muito delicada. Mas a oração, a palavra amiga, uma mensagem, tudo bem, tem gente que odeia mensagem de bom dia, eu sou o rei do bom dia, mas de qualquer forma, às vezes essa palavra ajuda as pessoas a saírem de momentos difíceis. E eu sei que é meio complicado, assim, mas se a gente puder, de repente, fazer uns encontros virtuais, também ajudam muito. Como nós estamos aqui fazendo grupos de estudo também na Casa Espírita, isso tudo ajuda a gente a se manter vivo. E a gente tem que se lembrar sempre de que esses desafios existem para que nós consigamos prosseguir a nossa jornada aqui na Terra. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui em condições de prosseguirmos e temos todas as ferramentas possíveis e imagináveis para prosseguirmos. O que falta às vezes é a nossa parte, mas o que a gente puder fazer para chamar a atenção com carinho, com um gesto de amparo, de amor, a gente vai conseguir. E isso sempre reverte bem para nós mesmos, porque afinal, o fato de você deixar de olhar para o seu próprio umbigo já é uma grande coisa. Então, o ajudar o outro já te tira de você mesmo, já tira os olhos das tuas próprias misérias, e muitas vezes essas dores, essas dificuldades vão se dissolver. Então, é um processo que é mais ou menos igual como se fosse umas mensagens que a gente estava vendo. No outro dia estava circulando um vídeo até de uma escola chinesa, segundo a fonte, de crianças brincando de como é a ideia de solidariedade ou cooperação, que eram crianças numa espécie de círculo ou quadrado, não me lembro agora qual era a figura geométrica, mas eram as crianças todas no recreio brincando, todas batendo bola, e aí de repente mudava e continuavam batendo bola. Então havia a ideia de cooperação, e a gente tem que lembrar sempre desse prefixo co, que é colaborar, coordenar, cooperar. Tudo isso tem a ver com você estar junto. E nós estamos juntos no planeta também com esse objetivo. Ninguém evolui sozinho. Gente, lidar com o ser humano é bem difícil, a gente sabe, mas nós também somos difíceis. E nós temos que compreender isso também. E se às vezes a convivência é dolorosa, então a gente tem que respirar fundo e encontrar maneiras de lidar com isso. E nesse ponto é bom ter um amigo para desabafar, uma pessoa, tem gente que vai para a rede social, vomita tudo que tem que colocar e depois se acalma. Eu sei que às vezes é meio chato, que a pessoa às vezes se expõe muito. Mas às vezes é a maneira que a pessoa encontrou de se sentir viva. Então, vamos ser indulgentes, vamos ser caridosos, vamos lidar com todos os irmãos e irmãs da melhor maneira possível. Então, juntos, a gente vai conseguir vencer todos os desafios.